Deus abençoe os irmãos. Todo mundo feliz? Graças a Deus, né? Vamos deixar Deus falar conosco, né? Vamos deixar Deus falar com a gente, nos ensinar, nos instruir, né? E ministrar na nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção de Deus, né? Eu gostaria, em nome de Jesus, que os irmãos fossem ao livro de Mateus, por favor, no capítulo de número 24. Depois, logo em seguida, nós vamos em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Grande vai ser o agir do Espírito Santo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 24. Inicia-se assim. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá então fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas o início, apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado e todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Graças a Deus. Vamos ao livro de João, por favor, no capítulo 14 e depois Tiago, capítulo 4. João capítulo 14, por favor. Versículo 1, diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então as palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza
tais obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as obras maiores fará, pois eu vou para o Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu os farei. Se vós me amais e obedecereis os meus mandamentos. Livro de Tiago, por favor. Logo depois do livro de Hebreus, o livro de Tiago, no capítulo 4, por gentileza. Versículo 1 a 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis e brigar e a promover contendas, todavia não conquistais porque não pedis. E quando pedes, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pode se assentar-se em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, peço o teu auxílio, a tua orientação. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, por sua misericórdia, conceda-me, Senhor, a tua força e o teu controle, para que eu possa ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor a falar as palavras do Senhor e direcionar a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, preste atenção. O livro de Mateus, no capítulo 24, ele inicia dizendo que ele inicia expressando uma condição temporal. Jesus estabelece uma relação com o templo, dizendo que os discípulos chamavam a atenção de Jesus para o templo. Jesus adverte os discípulos dizendo: vocês estão vendo esse templo bonito? Então, esse templo é o templo que Herodes restaurou. Ele é muito bonito. Mas eu vos advirto que naquele dia, de que naquele tempo, esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Observe que Jesus Cristo está anunciando que é chegado o momento em que Jesus Cristo vai morrer, Jesus Cristo vai ser entregue nas mãos dos homens, Jesus Cristo vai ressuscitar ao terceiro dia e Jesus Cristo vai ascender ao céu. Jesus Cristo está noticiando aos discípulos a proximidade do tempo e o cumprimento desta profecia. Jesus Cristo está dizendo aos discípulos: Deus não habitará mais em templos construídos por mãos humanas. Deus vai habitar em templos humanos. Jesus está tentando passar para os discípulos uma informação muito poderosa, de que Jesus Cristo agora pretende habitar dentro das pessoas. Jesus agora está atraindo o entendimento dos discípulos que é chegado o momento de que eles vão receber um evangelho poderoso, de que eles vão receber uma palavra poderosa, de que eles vão ser cheios do Espírito Santo de Deus.
Observe em nome de Jesus que Jesus começa, então, após fazer essa declaração, Jesus começa a noticiar os acontecimentos futuros. Jesus começa a falar de catástrofe. Jesus começa a anunciar o tempo futuro. E Jesus começa a dizer para as pessoas, para os discípulos, dizendo: olha, tome cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome e vão desencaminhar a muitos. Jesus começa a falar de que haverá um evangelho diferente do evangelho verdadeiro. Jesus começa a falar de um evangelho confuso. Jesus começa a falar de uma mensagem confusa. Jesus começa a falar, aleluia, de um evangelho de encantamento. Jesus começa a falar a respeito de um evangelho muito confuso e que vai enganar muitas pessoas. E Jesus dá um alerta dizendo: olha, tomem cuidado, porque esse tempo vai chegar. Quando Jesus está falando isso, Jesus está falando que há um evangelho verdadeiro, e somente um evangelho é verdadeiro: o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus faz uma denúncia dizendo: tome cuidado, porque vai aparecer outro evangelho, vão aparecer outros evangelhos, e esses evangelhos não serão os evangelhos verdadeiros, porque o evangelho verdadeiro, ele fala de salvação. O evangelho verdadeiro fala de libertação. O evangelho verdadeiro fala de cura. O evangelho verdadeiro fala de santidade. O evangelho verdadeiro fala de purificação. E Jesus está enfatizando, dizendo aos discípulos que tomem cuidado, porque chegará o tempo em que um evangelho completamente diferente vai aparecer. Um evangelho do status, o evangelho da vaidade, o evangelho da sensualidade, o evangelho da promiscuidade, o evangelho da mentira, o evangelho da tal prosperidade, o evangelho que vai prometer o que é da terra e não prometer o que é do céu. E Jesus começa a denunciar aqui a respeito de tal acontecimento, dizendo: cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho vai chegar. E quando esse evangelho chegar, ele vai falar o que o povo quer ouvir, e não o que Deus quer falar para o povo ouvir. Então Jesus começa a falar, ou fazer uma denúncia, de que realmente há um evangelho, há uma direção, e que vai aparecer muitos outros que vai parecer igual, mas não é. E ele diz: cuidado quando esse evangelho aparecer, porque quando esse evangelho aparecer, muitas pessoas vão se desencaminhar do evangelho da verdade. Jesus começa a falar também, dizendo que nós vamos ouvir falar sobre situações de guerra. Jesus começa a falar sobre situações difíceis que vão começar a acontecer também. Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, vai chegar um tempo, e um tempo que vai começar a acontecer guerras, vai começar a acontecer perseguições, vai começar a ter crises de um país com outro, e isso vai atrair muita dor, isso vai atrair muito sofrimento. Jesus começa a anunciar um tempo difícil, um tempo complicado. Observe que Jesus, conforme ele vai fazendo essas denúncias, ele não fala de tempo bom, ele não fala de coisa boa, ele fala de sofrimento, ele fala de perseguição, ele fala de luta, ele fala de dificuldade. Em nenhum momento Jesus está anunciando para os discípulos, dizendo: olha, está chegando a minha hora, a hora em que eu vou ser entregue nas mãos dos homens, e a hora que eu vou morrer, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar, vou ascender ao céu. Mas eu quero vos advertir que o Espírito Santo virá sobre a igreja, o Espírito Santo dirá sobre a igreja, e o evangelho vai chegar. E quando esse evangelho chegar, esse evangelho vai chegar com força, ele vai chegar com poder, e ele vai fazer a diferença. Mas ele não fala de coisas boas. Ele diz: vai chegar o tempo de um evangelho mentiroso.
Vai chegar o tempo de um evangelho de farsa. Vai chegar um tempo de um evangelho que vai massagear o ego das pessoas. Vai chegar o tempo de um evangelho, aleluia, que vai seduzir as pessoas. Vai chegar o tempo do evangelho terra, do evangelho materialista, do evangelho vaidoso, do evangelho que tudo pode, do evangelho sujo. E ele diz: muitos vão seguir esse evangelho, muitos vão acreditar nesse evangelho, que é o evangelho que se pode ter muitas mulheres, o evangelho que pode prostituir e tomar santa ceia, o evangelho que você não precisa perdoar para entrar no céu, o evangelho, aleluia, que você não precisa praticar lascívia. A lascívia é a exposição exuberante do corpo, o evangelho fácil, o evangelho sujo. Ele diz: quando esse evangelho chegar, toma cuidado, porque ele vai levar muitos com ele. Ele começa também a dizer: olha, haverá guerras, e vai começar a acontecer coisas terríveis, muita fome, muito terremoto, cidades inteiras vão ser destruídas, cidades inteiras vão passar fome, milhões de pessoas vão sofrer, situações terríveis vai acontecer, vai aparecer muita doença, vai aparecer muito sofrimento. Em nenhum momento eu vejo Jesus no capítulo 24 de Mateus falando, aleluia, de coisa boa. Eu não vejo ele falando de nada positivo. Eu vejo ele falando de um tempo difícil. Eu vejo ele falando de guerra. Eu vejo ele falando de fome. Eu vejo ele falando de doença. Eu vejo ele falando de perseguição. Eu vejo ele falando de sofrimento. Eu vejo ele falando de um tempo difícil. Eu vejo Jesus abordando um período futuro de catástrofe, de coisas muito ruins. Haverá um tempo muito complicado. E Jesus continua falando para os discípulos, dizendo: contudo, esses acontecimentos é o início do sofrimento. Ele está dizendo: olha, quando começar isso a acontecer, eu quero que você saiba que isso é só o início. Então, além da promessa futura de acontecimentos ruins, ele também transmite a informação dizendo: não, se vocês pensam que isso vai parar, não vai não, é só o início. Só está começando o tempo difícil, só está começando a situação difícil. Observe que Jesus, ele mostra de forma muito clara, contradizendo o caráter espiritual do suposto evangelho que vai ser pregado. O evangelho da facilidade, o evangelho do comodismo, o evangelho da passividade, o evangelho do conformismo, o evangelho de que tudo pode, o evangelho de que dá para ter Deus de qualquer jeito, o evangelho de que dá para viver com Deus de qualquer jeito. Observe que Jesus, ele transpassa a informação, demonstrando de forma muito contundente, aleluia, que tudo isso é só o início. É só o início dos acontecimentos. Aparecerão igrejas que vão aceitar de tudo. Vamos entrar num tempo onde não se haverá respeito pela igreja. Vamos entrar num tempo onde não se haverá respeito à doutrina. Vamos entrar num tempo onde se pode quase andar pelado dentro da igreja. Vamos entrar num tempo onde não se quer saber de levar o evangelho de Jesus Cristo corretamente. Vamos chegar num tempo onde casamento não vai ter valor nenhum, pode trocar a hora que quiser. Jesus está anunciando, está vindo aí um tempo duro, um tempo terrível, um tempo de muito sofrimento.
Ele anuncia guerras, ele anuncia fome, ele anuncia crises e anuncia um crescimento de igrejas que vão pregar o evangelho, que é um evangelho que contradiz a veracidade da verdade de Cristo. Onde as pessoas vão procurar Jesus, ele não vai estar lá dentro. Onde as pessoas vão buscar ele, ele não vai falar. Onde as pessoas vão se dedicar aí, mas não vai encontrar. Porque o evangelho não está sendo pregado da forma como deveria. Não se oferece salvação, se oferece carro, se oferece casa, se oferece dinheiro, se oferece riqueza, não se oferece salvação. Não se oferece libertação, não se oferece caráter, transformação, não se oferece novo comportamento. Não, o evangelho que será oferecido é o evangelho da passividade, o evangelho do conformismo, onde não se questiona nada. O que é do mundo é igual ao que é na igreja, o que está na igreja é igual ao que está no mundo, e todo mundo fica quieto, e todo mundo vai aceitar, e todo mundo vai andar do jeito que quer, porque, aleluia, não vai se questionar, não vai se falar, porque o conformismo é uma base maligna do campo espiritual, onde se fala o que você quer e não o que você precisa ouvir. Nós vamos entrar no tempo da mentira da igreja, nós vamos entrar no tempo da morte espiritual, nós vamos entrar no tempo da crise espiritual, nós vamos entrar no tempo da ira de Deus. Jesus está anunciando para eles: vai primeiro chegar o tempo do evangelho da mentira. Logo depois vai vir as doenças, as guerras, a fome. Isso vai tomar conta. E não vai parar não. Porque isso é só o começo do que Deus tem preparado para a humanidade. Ele apresenta uma outra declaração dizendo: olha, entregarão vocês para ser afligidos e condenados à morte. Odiarão aqueles que me seguirem. Nós vamos chegar num tempo de muita controvérsia, Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós vamos chegar num tempo que a vontade de Deus não vai caber no ouvido das pessoas. Nós vamos chegar num tempo onde você vai querer andar com Deus, a mulher não vai querer andar com Deus. Vamos chegar num tempo onde a mulher vai querer andar no Deus e o marido não vai querer andar com Deus. Nós vamos chegar no tempo onde o filho vai querer andar com Deus e o pai e a mãe não vai andar com Deus. Nós vamos chegar no tempo onde você vai estar na igreja querendo fazer um trabalho certo, mas um monte de gente à sua volta não vai querer fazer o trabalho certo. Nós vamos chegar num tempo onde você vai querer andar em santidade e eles vão te perseguir por causa da santidade. Eles vão perseguir você, eles vão ofender você, eles vão humilhar você, eles vão pressionar você, até você desistir de ser santo de Deus, até você desistir de andar purificado em Deus, até você desistir. Então vai ter muita pressão. Nós vamos chegar no tempo onde a igreja não terá mais o valor moral que ela tinha. Nós vamos chegar em tempos terríveis. Vamos chegar num tempo que vai ter igreja de tudo que é sabor. Não é mais o povo que tem que se adaptar a Deus, é Deus que tem que se adaptar ao povo. Não é mais o povo que entra na igreja para ser transformado, é Deus que tem que dar um jeito de engolir. Nós vamos chegar num tempo difícil. Jesus disse: esse tempo vai chegar. E é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde as pessoas não estão percebendo o que está para acontecer. É um tempo que o valor moral das escrituras já não existe mais. É um tempo que o valor doutrinário da igreja já não existe mais. É um tempo onde as pessoas estão vivendo do jeito que quer, da forma que quer. Não é mais o tempo onde se segue Jesus,
é o tempo em que Jesus tem que nos seguir. Jesus diz: quando chegar esse tempo, tome cuidado. Toma muito cuidado, porque você pode ser enfeitiçado. Tome muito cuidado, porque você pode ser levado a viver como eles. Tome muito cuidado, porque eles vão te pressionar. Eles vão pressionar até você ficar igual a eles. Nós vamos chegar nesse tempo. Ele avisou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E depois que passar essa fase, esse templo que vocês estão me mostrando vai ser derrubado, porque eu não vou mais habitar dentro dele. Eu vou habitar dentro dos meus eleitos. Eu vou habitar dentro dos meus separados. Eu não vou habitar dentro dos crentes. Eu vou habitar dentro dos meus ungidos. Eu vou habitar naqueles que vivem a minha verdade. Eu vou habitar naqueles que vivem a minha palavra. Eu não vou habitar em crente. Eu vou habitar em quem me segue. Ele avisou. Eu não vou habitar só porque alguém diz que é meu Senhor. Eu não vou habitar em alguém só porque alguém diz que Deus é comigo. Eu não vou habitar em alguém só porque alguém que diz que, não, Deus está na minha vida. Eu não vou habitar em alguém só porque alguém diz, eu tenho dons. Não. Eu vou habitar naqueles que seguem a minha palavra. Eu vou habitar naqueles que renunciaram o mundo para viver na minha palavra. Eu vou habitar naqueles que vão viver o sacrifício de andar na minha palavra. Eu não vou habitar em todo mundo. Todo mundo vai dizer, eu tenho Deus, mas eu não estarei em todo mundo. Eu estarei naqueles que vão andar comigo. Preste atenção. Ele diz: nessa época também, muitos ficarão escandalizados, e entrará um ódio no coração das pessoas, onde elas vão se odiar mutuamente. Ele diz: haverá um egoísmo tão grande, que as pessoas não vão mais se perdoar. Haverá um egoísmo tão grande que as pessoas não vão mais se amar. Haverá um caos tão grande onde não se haverá respeito através da minha palavra. Haverá um momento tão difícil que o ódio vai tomar conta. As pessoas não vão se renunciar. O ódio vai tomar conta delas. Elas terão raiva uma das outras. Eles terão raiva um dos outros. Eles não vão suportar se olhar. Marido e mulher viverão debaixo de ódio, de raiva. O meu amor não estará mais neles. A minha presença não estará mais neles. Porque eles não vão saber viver o meu amor. O sentimento de raiva, o sentimento de egoísmo será tão forte que eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar ser domados. Eles não vão aceitar ser instruídos. Eles não vão aceitar ter pastor. Eles não vão aceitar seguir doutrina. Eles não vão aceitar ser disciplinados. Eles não vão aceitar ser instruídos. Eles não vão ter doma. Os filhos não vão suportar os pais.
Os pais não vão suportar seus filhos. Os irmãos vão fazer como Caim e Abel. Eles vão se destruir. Jesus em Mateus 24 está dizendo, eu estou dizendo como é que vai ser. Vai ser assim. O caos vai se instalar. Vocês vão ouvir falar da fome. Vocês vão ver ela passando na televisão. Vocês vão ouvir falar de crises, de guerras. Vocês vão ver que vai ter igreja de tudo que é tipo. Não vai mais se falar em salvação. Vai se falar em status, poder financeiro, ficar rico, mudar de casa, ter carro. Não vai mais se falar de dignidade, não vai mais se falar de integridade, não vai mais se falar de caráter, não vai mais se falar de salvação. Não, o que eles vão vender não é o evangelho da salvação. E pela falta do evangelho, pela falta da verdade, o coração de muitos vão se encher de ódio. Eles não vão se falar. Eles não vão se conversar. Irmão não vai perdoar irmão. A raiva vai tomar conta do coração deles. Eles não vão se perdoar. Não terá mais sentimentos de misericórdia. Será cada um por si. A compaixão vai desaparecer. Se eu estou bem e o irmão está mal, é problema dele, deve ser pecado. Não terá mais amor. Jesus está dizendo, vai chegar. Vocês vão perceber isso. Eles vão desejar mais o mundo do que a mim. Eles vão buscar o evangelho pela ostentação. Eles não vão mais buscar o evangelho pela salvação, mas eles vão buscar o evangelho pelo que eu posso fazer por eles, pelo que eu posso dar para eles. Eu não terei mais a importância que eu tenho. Eu vou servir a igreja, não é a igreja que vai me servir. Eu serei o curandeiro da igreja. Não haverá mais respeito pela minha palavra. E o amor vai sair do coração das pessoas. E Jesus está dizendo, isso vai acontecer. Diga graças a Deus. Presta atenção como Jesus está anunciando o caos. Ele está dizendo agora no versículo 11. Muitos serão os falsos profetas. Eles surgirão com palavras, com visões, que vão enganar a muitos. Eles vão aparecer e eles vão pregar o evangelho que você pode ter 3 mulheres. Eles vão pregar o evangelho que você pode andar com o seu corpo de fora. Eles vão pregar o evangelho que Deus entende isso. Eles não vão pregar o evangelho da verdade. Eles vão pregar o evangelho que é o evangelho que substancia as riquezas terrenas. Mateus 6,33 não terá mais valor. Buscai o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Não será mais prioridade. O que importa para eles é conseguir o que eles querem. Esses profetas vão aparecer. Esses profetas vão surgir do evangelho fácil, do evangelho passivo. Ele vai aparecer e vão conduzir a muitos. Esses dias eu estava olhando
um negócio que mandaram para mim, eu não vou falar o nome da igreja, e o pastor com os outros pastores estavam dançando forró em cima do altar. A melodia era uma melodia de forró e implementaram uma letra, como se Deus precisasse da melodia do mundo, como se o altar de Deus não fosse santo. Ele disse: muitos vão chegar, a palavra vai ser trocada por emoção. E em muitos lugares o objetivo da igreja é motivar emocionalmente as pessoas. Então eu preciso criar um cenário, eu preciso criar um teatro espiritual, eu preciso criar um ambiente emotivo para poder sensibilizar as pessoas. Não é mais o Espírito Santo que opera, não é mais o Espírito Santo que trabalha, não é mais o Espírito Santo que faz. Agora é o homem que planeja estratégia para a igreja, agora é o homem que cria estratégia para a igreja. Não é mais o Espírito Santo. A igreja, aleluia, ela não é aquela como de anos atrás, que um pregador não sabia falar direito, que um pregador não sabia a gramática direito, e quando ele abria a boca, ele falava Jesus e batizava 200 pessoas com o Espírito Santo. Não, agora nós temos que ir atrás de profeta, agora nós temos que ir atrás de gente famosa, porque Deus só fala se for famoso, Deus só fala se tiver muitos dons, Deus só fala se for o cara top. Agora não pode ser, o critério de Deus mudou. Não precisa ser santo, não precisa ser puro, não precisa ser íntegro, basta cantar bem, basta pregar bem, basta ter dom, basta ter eloquência. Não é mais o Espírito Santo. Não é mais o Espírito Santo. Agora são as pessoas que controlam o Espírito Santo. Antigamente era duas palavras, cantava o hino da harpa, descia a graça de Deus, os tumores iam embora, o coxo andava, o aleijado andava. Não precisa fazer muita articulação, bastava uma palavra e Deus já operava. Agora não é mais Deus, Deus foi deixado de lado, agora é o talento humano. Jesus disse: vai chegar esse tempo que vai ter muito animador de plateia. Ele disse: vai chegar. Fique atento que quando chegar, eles vão enganar multidões. Eles vão enfeitiçar milhares. Muitos vão seguir isso e vão perder salvação. Muitos vão seguir esses ambientes, esses teatros, esses fantoches, e vão perder a salvação. Jesus está dizendo: ó, vai chegar. Não se jejua mais para pregar, não se ora mais para louvar. Um corpo de obreiros é santificado em Cristo Jesus, pois a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, e o corpo, ele não tem cor, não tem intelecto, não tem inteligência, não tem qualificação nem mérito. É um corpo santo e purificado. Deus trabalha num corpo santo. Então não existe mais interação, não existe mais trabalho, não existe mais jejum. É tudo de qualquer jeito. Não existe não existe mais uma preocupação para a igreja ser santa. Não existe mais uma pregação para o Espírito Santo entrar na igreja. Agora é tudo de qualquer jeito. Antigamente se jejuava 10 dias orando para que um projeto, um plano de Deus acontecesse num culto.
E para aquele dia vinha o Espírito Santo. Não tinha um cadeirante que não andava, não tinha um cego que não voltasse a enxergar, não tinha um tumor que não desaparecesse. Por quê? Porque foi preparado o ambiente para que Deus manifestasse a vontade. Não se anda mais em santidade, não se busca mais santidade. Nossos olhos estão contaminados pela cultura da mídia. São comerciais de televisão em promiscuidade. São espaços de filmes americanos com sexo. São novelinhas. Nossos Facebooks, os nossos tímpanos, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão contaminados. Porque ninguém percebeu que em Coríntios 3, em Coríntios 6, nós somos templos do Espírito Santo. E aquele que profana o templo será punido pelo Espírito Santo. As pessoas não sabem que Deus não habita em corpo de gente morta. Ele habita em corpo de gente vivo. Gente vivo tem olho, tem boca e tem ouvido. O olho vê o que Deus manda. O ouvido ouve o que Deus manda. E a boca fala o que Deus manda. Ei, a mama como de lebas. Poche clebra como de raça. Jesus está anunciando. Vai chegar o tempo dos profetas. E ele diz no texto: eles trarão em si sinais. Eles vão fazer sinais. Eles vão operar sinais. E o Senhor disse: e eu vou permitir, porque isso vai encantar a muitos. Porque muitos vão seguir isso. Vão seguir os sinais. Eles vão seguir os milagres, os dons. Eles não vão seguir a integridade. Eles não vão seguir a dignidade. Eles não vão seguir a honestidade. Eles não vão seguir a verdade. Eles vão seguir os dons. Jesus disse: eles vão chegar. E quando ele chegar, muitos não vão perceber. E vão dizer: Jesus está ali. E Jesus escreveu. Cuidado, porque eu não vou estar. Esses falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus disse: mais uma coisa vai acontecer. O amor de muitos vai se esfriar e a maldade vai tomar conta do coração das pessoas. Jesus disse em Mateus 24: ei, esse evangelho que vai ser apresentado, esse evangelho que vai ser introduzido, ele vai produzir tanto engano e tanto feitiço, que vai enganar tanta gente, vai introduzir uma mentira tão grande, que as pessoas não vão se amar, vão se odiar. Elas vão viver na minha presença de qualquer jeito. Elas não terão mais apreço pela família. Elas não terão mais apreço pelo casamento. Elas não terão mais apreço pelo valor moral, pela integridade. Elas não terão mais apreço pela honestidade. Esse evangelho ele será tão maquiado que quando ele chegar, Jesus disse: a maldade vai tomar conta do coração das pessoas.
As pessoas serão tão embriagadas pela maldade uma com as outras, elas terão tanta malícia uma com as outras, que elas não terão preocupação em enganar um ao outro. Eles não terão preocupação em passar a perna um no outro. Eles não terão preocupação em criar situações ruins para o outro. Eles não terão mais preocupações em fornicar. Eles não terão preocupações em adulterar. Eles não terão mais. O temor vai sair do coração deles de uma tal maneira, e a malícia vai tomar conta, a maldade vai tomar conta, aleluia, que eles não terão preocupação em mentir. Eles não terão preocupação em enganar. Eles não terão preocupação em roubar. Eles não terão preocupação em prostituir. Eles não terão preocupação em inflamar. Eles não terão mais temor. Então eles vão fazer o que eles querem. Esse tempo vai chegar. Jesus disse: esse tempo vai chegar. Diga graças a Deus. Jesus disse: amados, Tiago 4,4, de onde vai nascer essas batalhas e esses desentendimentos que nascem dentro de vocês, senão das próprias paixões que guerreiam dentro de vocês? Muitas brigas, muitas contendas serão promovidas, muita cobiça. Ele diz: não está ciente de que muitos se tornarão muito mais amigos do mundo do que amigos de Deus? Jesus está fazendo uma denúncia de que as pessoas não vão querer mais andar com Deus. Jesus está fazendo uma denúncia que as pessoas vão resistir a andar com Deus. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse em Lucas 6,38, na medida com que você medir o teu irmão, nessa medida você será medido. O Senhor está dizendo de forma enfática: vai chegar o tempo que isso não vai existir. Esse temor não vai existir. As pessoas, elas vão contender umas com as outras, elas vão brigar umas com as outras, elas serão maldosas umas com as outras, sem temor nenhum, não haverá preocupação. Elas dirão: não, Deus me entende. Elas vão fazer o mal uma para as outras e vão dizer: Deus compreende. Elas vão largar suas famílias, elas vão largar suas esposas, vão largar seus maridos. Elas não estão preocupadas, porque elas não acreditam na punição, elas não acreditam na ira de Deus. Elas não acreditam que Deus está completamente aborrecido com elas. Elas não acreditam que em alguns casos Deus já nem mais está andando com essa pessoa. Elas não acreditam. E Jesus diz: vai chegar esse tempo que a minha palavra vai ser falada e os ouvidos vão extinguir, vão aborrecer. A minha palavra vai aborrecer o ouvido das pessoas. Quando eu falar, as pessoas não vão querer me aceitar. Quando eu disser para elas: não é isso que eu quero de você, eles não vão aceitar. Eles vão se levantar contra mim. Quando eu disser que, olha, o que você está fazendo vai atrair uma grande dor para a sua vida, porque eu vou atrair a ira que eu tenho sobre a tua vida, esta pessoa vai debochar de Deus, porque ela perdeu o senso do respeito pelo Espírito Santo, porque ela não está mais preocupada com as consequências. Se tornou tudo normal. Jesus disse: vai chegar um tempo que todas essas coisas vão acontecer, e será normal se prostituir e vir para a igreja. Será normal roubar e continuar como se nada tivesse acontecido.
Vai ser normal ter 10 namoradas. Vai ser normal casar 3, 4 vezes. Vai ser normal ter várias mulheres. Vai ser normal assistir pornografia e tomar ceia. Vai ser normal. Nós vamos chegar num tempo que vai ser normal. Eu posso ser uma moça santa na igreja, com vestes de alguém santo, e eu posso ser suja lá fora, porque não tem nada a ver. Quando chega o dia de ir para a igreja, eu vou ser santa, mas quando chega o dia de viver a minha vida, então eu vou ser o que eu quero. Vai ser normal isso. Vai ser normal catar a irmã na igreja. Vai ser normal. Vai ser normal cuspir na cara de pastor. Vai ser normal olhar para o pastor e dizer: ó, não estou mais afim, estou fora, toca a sua vida que eu toco a minha, cara. Vai ser normal esculhambar pastor. Jesus disse: calma. Vai chegar o dia que vocês não vão valer nada. Mas fica firme. Vai chegar o tempo que não haverá mais respeito pela casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guardai os seus passos fora do templo, para quando adentrar dentro do templo, seja reverente, para que aquilo que você vai oferecer dentro do templo, o seu sacrifício e a sua adoração, não seja rejeitada por Deus. Deus diz: ei, não guarda os passos dentro do templo, guarda lá fora. Para quando você chegar aqui dentro e você me adorar, eu vou poder olhar e dizer: esse aqui é meu, aquele lá é meu, aquele ali é meu, aquela lá é meu. Ele disse: guarda os teus passos lá fora, para quando você entrar eu poder te receber. Não se guarda mais os passos lá fora, porque não se existe mais o temor a Deus. Não se existe mais o temor de entrar na presença de Deus. Não se existe mais a preocupação de estar na presença de Deus. Não se valoriza mais o templo. Não se valoriza mais o respeito pelo templo. No templo você vem do jeito que você quiser. Não é verdade? Você senta do jeito que você quiser. Você liga seu celular a hora que você quiser. Você veste a roupa que você quiser. Você pode vir de bermuda, de sunga. Você pode vir de fio dental. Não vai demorar. Porque não se existe mais respeito dentro do templo. A palavra ela não tem a importância. A palavra ela não tem a importância que deveria. Então na palavra você pode brincar, ver celular, fazer fofoca, falar da vida dos outros. Você pode estar dentro do templo e se comportar como se estivesse numa praça pública, porque o que está sendo falado no altar não tem muito valor. Na verdade eu não estou dando muita atenção, porque na verdade Deus não tem mais o valor que Ele tinha. Isso é normal. Jesus falou que isso ia acontecer. Jesus falou: vai chegar. Presta atenção que eu tenho um objetivo com isso. Eu não sou criança. Eu estou muito bem orientado pelo Espírito Santo. Eu prego a vontade de Deus e a mensagem que Deus me dá. Faz 2 dias que o Senhor tem falado comigo na madrugada. E nesses 2 dias, dá quase 3 completo que eu estou sem dormir. Porque Ele está falando: eu quero mudar a mensagem na sua boca. Teca procobo de labra sui de covas nápia.
Jesus está dizendo para eles: está chegando a hora de eu partir, e esse templo aí vai cair. E quando ele cair, o que está para acontecer no futuro é um caos. Vai vir muita dor, vai vir muita crise, vai vir guerra, vai vir fome, vai vir doença, vai vir muita coisa difícil. A minha igreja vai perder a força. Não haverá mais temor dentro da minha casa. Os cristãos não se amarão mais. Os pais não educarão mais seus filhos. Marido e esposa não terão mais respeito um pelo outro. Não haverá misericórdia entre os irmãos. Eles não haverão de perdoar um ao outro. Não haverá mais compaixão, não terá sentimento pela dor do outro. Será um período de vasto egoísmo. As igrejas vão passar por uma metamorfose terrível. Haverá uma grande confusão no meu evangelho. Terá evangelho de todo tipo. O evangelho será manipulável. Ele vai deixar de ser, como 1 Coríntios capítulo 2, ele deixará de ser um evangelho dotado por interpretação espiritual. Ele não será mais para os espirituais, será um evangelho humano, racional. Vai pregar o que o povo quer e não o que eu estou mandando. Eles vão segurar a minha boca dentro da minha casa. Vai chegar. Isso vai confundir milhões de pessoas. Mas Jesus aparece dizendo: mas vocês... Não, recebe aqui, crente. Aleluia. Eu não sei como é que seu tímpano está preparado para ouvir isso. Aleluia. Eu não sei, você pode fazer avaliação de tipo de pessoa, e tipo de comportamento, e tipo de tratamento você tem dado à palavra de Deus e à sua vida espiritual com Deus. Mas ele disse, irmão, ele disse, mas vocês... naquele dia, ele disse naquele dia, e os discípulos dizem: Deus, mas que dia? O dia que eu vou ascender ao céu, e naquele dia em diante vai descer o Espírito Santo, que vai revelar o Evangelho, que vai vos fazer entender o Evangelho, e não vos permitirá ser enganados. Jesus diz no versículo 33: mas naquele dia vocês devem continuar firmes, pois este evangelho do reino é uma expressão temporal. Jesus está determinando que o evangelho do reino nos será apresentado. Então significa que há outros evangelhos que serão pregados, mas só um será do reino. Abraço e de covas, lhe placo pode lá para comida que a súbia. Vamos lá, gente. Ele tá para chegar e a igreja tá brincando de casinha. A igreja não tá vendo a gravidade. Os maridos estão de qualquer jeito, as esposas estão de qualquer jeito, os pais não querem mais educar seus filhos. A igreja não tem mais compromisso com a casa de Deus. Ninguém quer aparecer na igreja. Tá todo mundo no Facebook. Tá todo mundo andando de qualquer jeito. Ninguém se preocupa mais com moralidade. Ninguém se preocupa mais em ser honesto. Ninguém se preocupa mais em ser correto, em ser íntegro. Agora não se preocupa mais em pregar o amor dentro de casa. Não se preocupa mais em pregar o amor entre família. É tudo uma farsa. Eu estou dizendo porque o meu pai mandou esse recado para Leão da tribo de Judá. Ele disse: você vai pregar. Eu quero que você pregue. Eu falei para ele: Andréia, a igreja vai esvaziar. Ele disse: não, porque o que é meu vai permanecer. O que é meu vai permanecer.
ble, bla, como, bele, bla, como, de raça. O que ble, camam, de lá, pra cá, e a sub de raça. Presta atenção. Observe que há uma denúncia do caos. Olha aqui para mim. Há uma denúncia do caos. Dentro dessa denúncia do caos, não é transmitido espiritualmente a informação de que nada de positivo vai acontecer, muito pelo contrário. Vamos entrar num longo período de caos. Então não tem nada de coisinha boa. A denúncia é grave. Mas ele, Jesus, nos meandros da revelação, diz: mas para vocês. Pega, Wagner, eu não sou criança. Ele anuncia o caos. Ele fala de um tempo de dor. Ele fala num tempo de doença. Ele fala num tempo de enfermidades. Ele fala num tempo de fome. Mas ele, na cortina do texto, diz: mas para vocês vai descer o evangelho da verdade. Para vocês vai manifestar o evangelho do reino. Jesus apresenta o caos, mas faz uma denúncia. Ele diz: mas para vocês será apresentado o evangelho. O evangelho que será pregado em todo o mundo. Que evangelho que ele está falando? Jesus disse, João 14:1: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e crede em mim. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos falo não são minhas, mas são do Pai. Crede quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pois em verdade vos asseguro que quem crê em mim, quem crê em mim, fará também as obras que eu fiz. Fará também as obras que eu fiz. Ele diz: pois aquele que entende que eu estou no Pai e o Pai está em mim, é aquele que vai obedecer a minha palavra. E aquele que obedecer a minha palavra, este é aquele pelo qual eu vou me revelar. Jesus está denunciando. Jesus está denunciando. Vai chegar o tempo do Covid, vai chegar o tempo da guerra, vai chegar o tempo das doenças, vai chegar o tempo da fome, vai chegar o tempo do tsunami, vai chegar o tempo do terremoto. Mas para a minha igreja eu apresento o evangelho da salvação. Ele disse, quando chegar tudo isso, o evangelho vai estar com vocês. Ele disse, quando tudo isso chegar, não vos preocupeis. Ele disse, não vos preocupeis. O que eu faço? Obedece o evangelho.
E o que o evangelho pode fazer por mim? Ele diz: ele vai te blindar, ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai providenciar, ele vai te alimentar, ele vai abrir a porta, ele vai derrubar o inimigo. Quando tudo começar a acontecer, o evangelho vai chegar. Vai faltar comida para o vizinho, mas na casa de quem anda com Deus não vai faltar. Vai faltar emprego para todo mundo, mas na casa que Deus anda não vai ventar. Vai entrar guerra, vai entrar terremoto, vai balançar daqui, mas a minha casa, minha família, ela não será tocada e nem atingida. Ele prometeu. Observe que a promessa, dentro do capítulo 24, estabelece uma relação não conformidade. Ele passa anunciando uma igreja falsa, um evangelho confuso, um comportamento confuso, e anuncia dizendo: tomem cuidado. Tiago capítulo 4 diz: não entre em conformidade com o mundo. O que é conformidade, pastor? Recebe aqui, crente. Atitude de quem é passivo e é altamente influenciável no seu modo de pensar e de agir. Indivíduo que aceita aceitar comodamente as situações sem resignação ou questionamento. Fácil de ser influenciado. Indivíduo que adere com facilidade, sem questionamento. Romanos capítulo 12, versículo 2. O evangelho não tem conformismo. O evangelho não é para os fracos. Romanos 12, 2. Não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, mas tenha sua mente transformada pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não vem com essa que o evangelho te aceita cúmplice do mundo. Não vem com historinha de que o evangelho tolera esse mundanismo na sua vida. Não vem com historinha de que o evangelho de Cristo, ele pactua essa inconformidade com o seu caráter espiritual com a igreja. Não vem com essa historinha de que o evangelho, aleluia, ele tem cumplicidade com a sensualidade, com a vaidade ou com a lascívia. O evangelho, ele diz: teu corpo é santo, a labra subdecápia, não é mais propriedade sua, é propriedade de Deus, pois todo aquele que profana o próprio corpo, ele ofende ao Espírito Santo. O evangelho em 1 João capítulo 3 diz: aquele que anda no pecado habitualmente não pode se declarar filho de Deus. O evangelho diz que nós não temos que se misturar com o mundo. Não vem com essa. Não existe isso. Jesus nos apresenta um caos e denuncia. Mas você, ele não disse todos, você, o evangelho do reino vai descer sobre você. O evangelho que vai te proteger. O evangelho que vai te defender. O evangelho que vai te guardar. Que evangelho que é esse? Aquele que tem poder do Espírito Santo. Ei, olha aqui para mim. Papai, ele disse: eu vou subir, mas vai descer o Espírito Santo.
E eu vou batizar. Eu vou derramar do meu Espírito. E eles serão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo vos fará andar na palavra. E a palavra manifestará a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Ei! Ele disse: se você estiver cheio do Espírito Santo. Ele não falou de dom de línguas. Ele não falou de dom da revelação. Ele não disse do dom de cura. Nem falou do dom de libertação. Ele disse: você vai ser cheio do Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, fará as obras e maiores do que eu fiz. Se o Evangelho estiver em mim. Se o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, estiver em mim. Vamos analisar um pouquinho isso. Vamos lá. Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas seja sua mente transformada pelo Espírito Santo. Diga graças a Deus. Que evangelho que ele está falando? Sendo assim vos afirmo, e nisso vos insisto, não viveis como os pagãos, que vivem na inutilidade de uma vida de pensamentos fúteis. Eles estão com o entendimento mergulhado na escuridão. Vivem separados de uma vida de Deus, por causa da sua ignorância em que vivem. O coração embrutecido e teimoso. Perderam a sensibilidade do espírito, porque se entregaram a um estilo de vida recheado de impurezas e mentiras. Jesus não está oferecendo qualquer evangelho. Ele está dizendo, só tem um evangelho. E esse evangelho que vai ser apresentado, ele não anda ou não está em conformidade com o mundo. Ele não é influenciável. Conformidade é tudo aquilo que é facilmente influenciável. Ele diz que o evangelho do reino não é influenciável. Eu sou o que sou na presença de Deus aonde eu for. Eu não estou à venda. Meu caráter não está à venda. Minha vida não está à venda. O evangelho não está à venda. Minha integridade não está à venda. Mas por que você não está à venda? Se tem um monte que já se vendeu. Mas eu sou diferente. Eu sou a diferença. Eu não sou igual. Eu não me vendi. Eu não nasci para ser igual. Presta atenção, por gentileza. Fica obrigado. Assim, quando Cristo, que é a verdadeira vida, for manifesto, também vos manifestará com ele. Não é Cristo é uma coisa, você é outra. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também você manifestará com ele. Sendo assim, entenda,
faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impurezas, mentiras, paixões, atitudes maliciosas, ganância, idolatria, promiscuidade, prostituição e toda e qualquer prática maligna que atrai a ira de Deus. Disso, abandone esta prática. Não é qualquer evangelho. É um evangelho. Ele não tem duas aparências, ele tem uma aparência. Você pode tentar construir um outro evangelho. Você pode constituir um outro evangelho. Você, na sua cabeça, quer criar um evangelho para você viver. Você quer criar esse evangelho para continuar nas coisas erradas. Você quer criar um evangelho para continuar tendo 2, 3 namoradas. Você quer criar um evangelho para você poder se separar e casar com outra mulher. Você criou esse evangelho. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não foi feito para te seguir. O evangelho de Jesus foi feito para transformar você. O evangelho de Jesus não foi feito para te seguir. Ele não é teu fantoche. Ele não é tua marionete. Ele não é a tua vontade. Ele não é o que você quer. É o evangelho de Jesus. Jesus disse, cuidado, vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a criar um Deus para elas viverem. Vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a criar um tipo de Cristo para elas poderem seguir. Vai chegar um tempo que as pessoas vão criar um tipo de Cristo para poder se vestir. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão começar a criar um tipo de Cristo para poder adorar. Não serão mais músicas constituídas pelo Espírito Santo. Serão composições humanas, dotadas ou recheadas de emoções, mas não tem o Espírito Santo. Vai chegar um tempo que as mensagens não serão mais do Espírito Santo, serão intelectuais. Serão tiradas de Google, de YouTube. Não serão mais mensagens de oração. Não serão mais mensagens de jejum. Não serão mais mensagens da madrugada. Não serão mais mensagens reveladas. Ela vai descer pela vontade de Deus. Ela não será mais. Ela será humana. Vai chegar um tempo que vão criar um Cristo do modelo do casamento que querem viver. E vão fazer o que querem. Não é mais o modelo de Cristo. É a ótica da forma como eu focalizo o meu casamento. Não é quando Deus quer, quando eu entendo assim. Vai chegar um tempo que vão criar um Cristo para viver dentro da igreja. Chegam a hora que querem. Fazem como querem. Não existem princípios, fundamentos, regras, valores, visão. Segue-se o que se acha. Vai chegar um tempo que vão criar um Cristo chamado modelo de obediência. Eu vejo assim, eu acho assim. Não se segue mais autoridades. Não se segue mais representantes do reino. Não se dá mais valor a isso. Vai chegar um tempo que não se preocupa mais com a ceia.
ela não terá o valor que deve ter. Bebo quando eu quero, tomo quando eu acho, faço da maneira que eu quero. Não me importo mais a forma como eu estou diante de Deus. Ele me entende. Vai chegar um tempo que vai haver muitos evangelhos. E esses evangelhos vão matar a muitos. E vão arrastar multidões. E vão arrastar aos milhares. Porque só tem um evangelho. E somente este evangelho tem o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, meu Espírito Santo. Aleluia. Ele disse: eu vou te apresentar esse evangelho. Por que nós não estamos vencendo? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque esse evangelho não entrou no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de religiosidade, é um tempo de mentiras. O evangelho não entrou no nosso coração. Porque o evangelho, quando entra no coração, o marido, ele perdoa a esposa perdoa o marido. O evangelho, quando entra no teu coração, você se dobra ao Senhor. Não é mais a tua vontade, mas é a glória de Deus na tua vida. O evangelho, quando entra no teu coração, não existe mais raiva, não existe mais ódio. Você perdoa, você libera, você segue uma vida. O evangelho, quando ele entra no coração, ele te constrange. Você olha no espelho, dependendo da roupa que você vestiu, você não precisa nem que alguém fale. O evangelho, quando entra no teu coração, a gíria vai embora. O palavrão vai embora. O evangelho, quando entra no teu coração, você para de ser desonesto. Você para de fazer as coisas erradas. O evangelho, quando entra no coração, você para de se prostituir. O evangelho, quando toca a alma de uma pessoa, ela não suporta ficar na frente de um filme, e quando aparece uma cena, ela curva a cabeça e fala misericórdia, aleluia, porque o Espírito Santo fala para ela: o que você está perdendo tempo com isso? Por que você não perde tempo em ler um livro? Por que você não perde tempo em ler minha escritura e fica guardando o seu tempo e gastando o seu tempo para poder se vender para as coisas do mundo? O evangelho, quando entra no coração, o evangelho, quando entra no teu coração, não tem um lugar melhor no mundo do que a igreja. O evangelho, quando penetra no teu coração, você não consegue ficar 2 dias sem aparecer na casa de Deus, porque não existe um lugar melhor para andar do que na casa do Senhor. Porque quando o evangelho entra no teu coração, entra o amor. E não é um amor seu, um amor de Deus. Ele não nasce com você, ele vem de fora. É Deus que põe. Ele é diferente. Quando ele entra, a coisa vira. Você fala: nossa, eu tô leve. Nossa, aquele peso. Nossa, eu andava depressivo. Nossa, eu estava doente. Nossa, eu estava oprimido. Nossa, eu tinha esperança. Nossa, eu não tinha isso. Nossa, eu não conseguia enxergar. E agora, como é que você está? Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que tudo vai ser diferente. Eu sinto que tudo vai mudar. Eu sinto que Deus vai fazer. Eu sinto. Eu não sei explicar, mas eu sinto. Presta atenção. Mateus capítulo 9, versículo 32. A Bíblia diz que foi apresentado um endemoniado para Jesus. E junto com aquele endemoniado veio uma multidão de pessoas. E Jesus começou a ministrar aquela cura.
E Jesus apregoava, e aquela multidão ouvia. E de repente, aquele moço foi liberto. E o texto diz assim: e naquele momento, muitos ficavam maravilhados e diziam: de onde vem essa palavra que cura, salva e liberta? Em Atos capítulo 13, a Bíblia fala de um cônsul que pediu orientações a um feiticeiro chamado Elimas. A Bíblia diz que Paulo foi visitar esse cônsul. E a Bíblia diz que ele desafiou Paulo. E Paulo o repreendeu. E aquele feiticeiro foi envergonhado. Diz a Bíblia que cônsul olhou para ele e disse: ei, que palavra que é essa? Paulo diz: o evangelho. Mas da onde vem isso? Por quê? Dá ele para mim. Mas por que você quer ele? Porque eu nunca vi uma palavra com tanto poder como essa. Jesus dá inúmeras representações bíblicas no Novo Testamento. Ele está pregando o Evangelho, e o Evangelho manifestar o Espírito Santo, e as pessoas ficarem atônitas. Não é um evangelho intelectual, não é um evangelho humano, não é um evangelho sem sentido. Não é aquele evangelho que Jesus está falando em Mateus 24, aquele da farsa, da mentira, não. O evangelho do reino. E aí, quando Jesus pregava, vinha o poder e o Espírito Santo. Quem estava preso era liberto, quem estava doente era curado, aleluia. Quem estava sofrendo parava de sofrer, e todo mundo ficava: da onde vem essa palavra? Da onde vem esse evangelho? É esse que eu estou falando. Jesus disse aos discípulos, e me chamou aqui para dizer para vocês: estamos vivendo tempos difíceis. E a profecia não fala de tempos bons, fala de tempos ainda mais difíceis. Ei, olha aqui para mim. Mas ele escreveu. Em João 14 ele escreveu dizendo: não vos preocupeis, esses tempos vão chegar. Não, olha aqui para mim, recebe. Eu sei do que eu estou falando aqui. Ele diz: esse tempo vai chegar. E chegou. Não, e chegou. Você não está vendo? Você não está vendo, aleluia. Você não está vendo o que está acontecendo, aleluia. Desculpa, você está onde que você não está vendo o que está acontecendo? Ele falou, chegou, aleluia. E vai piorar, ele disse, vai piorar. Ele disse, aleluia. Ele disse, vai chegar o tempo, aleluia, que é igual está na Argentina, na Venezuela. Vai chegar um tempo que eles vão vir na porta da igreja. Eu vou estar aqui com o microfone. Eles vão dizer, prende aquele cara ali, prende ele, fecha essa igreja. Vai ser um tempo, aleluia, de perseguição. Jesus diz, vai ser um tempo que você vai ser jogado na cadeia e todo o sistema não vai poder te ajudar. Sabe por quê? Porque é o tempo de sofrer, é o tempo de ser perseguido. Mas ele disse, não disse, irmão? Ele disse, mas quando chegar esse tempo, não se preocupe, porque o evangelho do reino eu vou oferecer, porque o evangelho do reino eu vou te apresentar, porque eu vou te apresentar o verdadeiro evangelho. Mas para que, Jesus? Para quando isso acontecer, o meu poder estará com você. Olha aqui para mim. O que ele quer de nós, gente? Ele disse, você está preocupado com o quê? Ele disse, você está preocupado com o quê? Quem tem que estar instável? Quem tem que estar, que não sabe o que faz da vida? É quem não está andando com ele.
Mas ele disse: os que estiver andando comigo, esse não vai se preocupar. Aleluia, aleluia. Você está entendendo, irmão? Aleluia. É mais ou menos assim, ó. O espírito de Covid vai passar na rua, não vai não? Aí ele vai dizer: aqui eu posso entrar, aqui eu posso entrar. Vai bater na tua porta, vai dizer: aqui não, porque ali mora um ungido de Deus. Ali não mora um crente. Ali mora alguém que anda com Deus. Ele fala com Deus, ele vive com Deus. Tem caráter de homem de Deus, tem integridade. Ele não diz que vai proteger a casa do crente. Ele diz: eu vou proteger a casa de quem anda comigo. Presta atenção que eu vou concluir. Ele nos apresentou algo fantástico. Você está sentado aí. Você sabe o que está acontecendo lá fora. Você pode ser um mecânico. Você pode ser o dono de uma lanchonete. Você pode trabalhar num depósito de materiais de construção. Você pode ser um dentista. Você pode ser um advogado. Você pode ser o que for. Você sabe que o que está acontecendo lá fora é sério. Tem muito crente que achou que a pedra não ia cair no telhado dele e caiu. Tem muita gente que achava que a pedra não ia cair no telhado dele e caiu. E hoje está dizendo: Senhor, mas eu vou na sua casa. Mas o Senhor diz: não basta ir na minha casa, tem que andar comigo. Senhor, mas eu prego a palavra, não basta pregar a palavra, você tem que andar comigo. Senhor, aleluia, mas eu sou obreiro de tal igreja, não basta ser obreiro, você tem que andar comigo. Senhor, eu sou dizimista fiel, não basta ser dizimista fiel, você tem que estar comprometido comigo. Eu não fiz um evangelho passivo, eu não fiz um evangelho de conformidade, eu fiz um evangelho de comprometimento. Eu não trabalho em alguém por dons, eu não trabalho em alguém por dízimo, eu não trabalho em alguém porque não falta em culto, eu não trabalho em alguém porque vem toda a Santa Ceia. Isso é obrigação cristã. Eu trabalho na vida de quem anda comigo, de quem tem compromisso comigo. Foi esse que ele disse. Foi esse que ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não, recebe aí, Rafael. Eu não sou criança. Foi esse que ele disse. Não foi crente. Ele não falou com os crentes. Ele diz: você que eu apresentei o reino, eu apresentei para você o verdadeiro evangelho. Não esse aí que andam falando. Esse que eu avisei você, que vão pregar. E eles serão tão bons naquilo que eles vão fazer que você vai continuar do seu jeito. Eles vão ser tão bons em pregar que você vai continuar na sujeira. Você vai continuar mentindo. Você vai continuar aprontando. Eles vão pregar esse evangelho de um tal jeito que eles vão te convencer que está tudo bem. Deus é amor. E Ele vai engolir o seu pecado. Eles vão te convencer disso. Eles vão te convencer que você não precisa de igreja. Eles vão te convencer que você não precisa seguir pastor. Eles vão te convencer que não precisa ser tão santo assim. Afinal de contas, você é pecador. Eles vão te convencer. Eles vão te convencer que lascívia não é pecado. O que tem é para ser mostrado. Eles vão te convencer. Eles vão pregar um evangelho
que você vai se sentir confortável. Mas a minha Bíblia não mente. A minha Bíblia não mente. A minha Bíblia diz: a porta é estreita e o caminho não é largo. Pastor, o que você quer dizer? Deus disse: entra pela porta. Você entrou e diz: tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não. Agora é o caminho. O caminho não é largo. O caminho é estreito. 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 O caminho não é largo. Tem que ter renúncia. Tem que ter sacrifício. Tem que ter santidade. Tem que ter purificação. Tem que ter vida com Deus. É mentira. O caminho não é largo. O caminho é estreito. Vai ter que ir para casa. Vai ter que amar a mulher. Vai ter que cuidar dela. Vai ter que aprender a fazer isso. Vai ter que orar pelo marido. Vai ter que cuidar dele. Não é chutar o pau da barraca, não. Tem que ter renúncia. Tem que ter jejum. Tem que ter oração. Vai ter que abrir mão. Todo mundo vai mostrar o corpo, mas você não. Todo mundo vai andar de qualquer jeito, mas você não. Vão te chamar de careta. Vão te chamar de idiota. Vão te chamar de besta. Mas você é a santa do Senhor. Você é a santa do Senhor. Vão te chamar para esquema. Vão dizer: vamos ganhar um. Vai aparecer a oportunidade para você enrolar. E você vai se sair bem. E você vai dizer: eu não. O que é meu, o que é dele. Eu não, mas você pode levar um. Você pode se dar bem. Vai dar certo, você vai enrolar. Você vai dar, não, eu não. Mas por que não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver aqui. Mas lá em cima tem. Lá em cima tem. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Vão dizer para você: virou fanático agora? O todo tempo agora na igreja? Agora é fanático todo dia na igreja? Agora virou um religioso fanático, é isso? Todo dia na igreja. Agora não, tudo na igreja. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de puxa-saco, vão te chamar de lunático. Mas eu garanto para você: o que o mundo falar não importa. O que importa é o que Deus vai falar de você. Vão dizer pra você: ela é bonita, pega ela. Pega ela, pega ela. Ela é mó gata, pega ela. Fica com ela, cara, pega ela. Vamos transar. A gente pode. Eu não. Ah, então se você não ficar comigo assim, eu vou cair fora. O problema é seu. Mas comigo vai ser assim agora. Mas por que você está fazendo isso agora? Porque eu não sou como as outras. Porque eu não sou como as outras. Mas quem que é você? Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou a santa do Deus vivo. Eu sou a serva do Deus vivo. Eu sou diferente. Ei, mama. Eles vão dizer também. Eles vão dizer: tira a satisfação. Tira a satisfação. Tira a satisfação. Tira. Tira a satisfação. Briga com ela. Vai lá, briga com ele.
Vai na porta da casa dela. Vai lá dar um murro na cara dele. Ele fez isso pra você, vai lá, quebra a cara dele. Conta pra todo mundo que ele fez. Eu não. Eu não quero, rapaz, você é bobo, ele que fez mal pra você. Você tem todo o direito de fazer isso, mas eu sou diferente. Mas por que você não? Porque Deus mandou perdoar ele. Mas perdoar você é bobo? Não, não sou bobo não. A vingança é do Senhor. A justiça é do Senhor. Eu espero no Senhor. Quem vai me exaltar é Deus. Quem vai me exaltar é Deus. Vão chamar você de bobo. Vão chamar você de jacu, vão chamar você de trouxa, vão chamar você de tolo, mas diga para essa pessoa, diga para ela: eu estou debaixo da mão poderosa de Deus, eu estou debaixo da justiça de Deus, e ao seu tempo Ele vai me exaltar. Eles vão dizer para você, escuta, tem nada a ver esse negócio de ver sexo no celular, no computador, não tem nada a ver não, isso aí até estimula o casamento, isso aí melhora para mim. Eles vão dizer que é bom, eles vão dizer que esse evangelho é bom. Pode ver pornografia, pode ver sacanagem, não tem nada a ver não. Deus não escreveu que ia julgar isso não. Deus não escreveu que ia julgar o leito sem mácula. Ele não disse que sobre o leito ele vai julgar as impurezas que acontecem em cima do leito. Ele não falou nada sobre isso não, é besteira do pastor. Pode ver. Eles vão dizer para você que está tudo bem. Você vai dizer para ele: eu não. Não, mas que é isso? Tem pastor que vê isso. Eu conheço uns irmãos que pregam por aí e vê isso, não tem nada a ver. Mas eu não. Se os outros vê, tudo bem, mas eu não. Eu não. Mas por que você não? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sou instrumento de orgia. Eu não sou instrumento de sujeira. O meu corpo não é instrumento de sujeira. Eu não. Todo mundo pode pensar assim, mas eu não penso assim não. Por quê? Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Em mim habita o Espírito Santo de Deus. Eles vão dizer para você também: pode mentir. É só uma mentirinha só. É bobagem, todo mundo mente. Isso é besteira. Todo mundo mente. É normal mentir. Na verdade, mentir virou até uma prática. Isso faz parte da gente. Não, mas em 1 João diz assim no capítulo 3, ei, mas se dizemos ter a presença de Deus e mentimos, não passamos de mentirosos. E a presença de Deus não habita em nós. Não, mas pode mentir. Não tem nada a ver, não. Você acha que Deus vai se importar com uma mentirazinha? Eu não. Mas por que você não? Se todo mundo faz, eu não. E por que você não? Porque aonde habita a luz, a treva não anda junto. Aonde habita a verdade, a mentira não pode andar junto. Aonde habita a justiça de Deus, a injustiça não anda junto. Então a mentira não faz parte da minha vida. Todo mundo pode mentir, mas eu não. Eu não. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Esse é o evangelho que entrou dentro das igrejas. Esse é o evangelho que subiu no altar. Esse é o evangelho que dominou o corpo de Cristo. O evangelho da mentira, do engano. Mas sabe o que aconteceu de bom? Sabe o que aconteceu de bom, bispo? Eu li.
E nesses 7 anos, eu li. E lá, quando eu li, ele falou para mim, não segue isso não. O evangelho que eu vou te ensinar, ele é cheio do Espírito Santo. O evangelho que eu vou te apresentar, ele é cheio do Espírito Santo. Esse evangelho você vai oferecer para eles. Senhor, e eu vou oferecer para eles? Você vai oferecer para eles. E qual é a diferença desse para os outros? É que esse vem do reino. Ele é santo. E o que ele tem de diferença? Ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder de curar as vidas. Ele tem o poder de libertar as vidas. Ele tem o poder de salvar as vidas. É esse evangelho. E quando é que eu vou oferecer para eles? Quando chegar o tempo ruim. Quando chegar o dia mau. Você vai dizer para eles, descansa o coração. Porque o evangelho de Jesus vai proteger a igreja. Descansa o seu coração, porque o evangelho de Jesus vai proteger a igreja. Descansa o teu coração. A enfermidade vai te ameaçar, mas ele vai estar na porta da sua casa dizendo para ela, aqui você não vai levar ninguém. A porta vai fechar, as empresas vão quebrar, a economia vai balançar, mas o seu telhado não vai ser tocado, a sua família não vai ser tocada. O vizinho vai dizer, tem um arroz aí, e você vai dizer, tenho 2 pacotes, leva um, que amanhã está entrando outro. Na sua casa não vai faltar, na sua casa não vai faltar, na sua casa não vai faltar. Eles vão dizer, o meu filho está perdido, a minha família está se perdendo, mas você dizer, aqui não, na minha casa não, o meu filho está guardado, a minha família está guardada. Por quê? Porque o evangelho do reino está na minha casa. Qual é o evangelho que você quer viver? Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você está vivendo? Porque se não for o evangelho de reino, se não for o evangelho verdadeiro, você só é mais um. Sua casa só é mais uma. Sua família só é mais uma. Mais uma casa religiosa. Mais um crente religioso. Mais uma família perdida. Qual é o evangelho que você está vivendo? Porque o único evangelho que vai te dar o poder de vencer o mundo é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Este evangelho, o diabo vai bater na porta da tua casa, mas vai ter um varão de branco lá dentro. Este evangelho, o diabo vai armar contra a tua casa, mas o dedo do Senhor vai dizer para ele, ali naquela casa não. O evangelho verdadeiro, o mundo vai ruir, o mundo vai ruir, o mundo vai sofrer, mas a presença de Deus vai estar na sua casa. O mundo vai quebrar, as empresas vão quebrar, mas a tua, Wagner, vai andar, vai vender, vai comprar, vai vender, vai andar. Ninguém vai entender, Aline, ninguém vai entender. Todo mundo vai dizer, o que está acontecendo? Só a sua cresce, só a sua vende. O que está acontecendo? Recebe, filha. Tudo vai balançar, mas o seu telhado não. O seu telhado vai andar para frente. Recebe, recebe, recebe. Olha aqui para mim, presta atenção. Presta atenção, Ronaldo. Isso é muito sério.
Muitos de nós que estamos aqui, talvez ainda não estejamos totalmente desesperados, porque a pedra não acertou em cheio o nosso telhado. Mas eu tenho certeza que lá no prédio onde você mora tem gente doida, sem saber o que fazer. Lá na rua que você mora, eu tenho certeza que tem gente lá que não tem nem arroz amanhã. Muitos de nós que estamos aqui, talvez as coisas não aconteceram como a gente pensa na nossa vida, porque o nosso telhado ainda não foi atingido. Mas não é o que a profecia fala. A profecia diz: vai chegar tempos piores. A Bíblia diz que o telhado que não vai cair não é o do mais bonito, não é o do mais inteligente, não é o do condomínio fechado, não é o que mora bem, não é aquele que tem bom relacionamento, não é do mega empresário. O telhado que não vai ter tocado é onde habitar o Espírito Santo de Deus. Recebe aí, filha, recebe aí que eu não sou criança. Recebe, Wagner, eu sei do que eu estou falando. Tomara que entre essa loucura no teu coração. É aqui, minha filha, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Aonde ele tiver tem comida, aonde ele tiver tem recurso, aonde ele tiver está comprando e está vendendo, aonde ele tiver está andando, aonde ele tiver está crescendo. Se ele tiver, a sua casa não será atingida. Solta o hino. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Vamos louvar um hino para ir para casa. Deus de Israel, eu sei que não vinha esse mundo pra curar a outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Deus. Nada pode intercalar, diga, o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Preciso ser fiel. Recebe isso. Recebe a profecia. Aonde ele estiver, a casa não vai ser atingida. Aonde ele estiver, a casa não vai ser atingida. Pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor,
Eu quero ver você cantar bem forte para abalar o inferno. Diga isso comigo. Aquele que habita no esconderijo do... Diga. A sombra do Onipotente descansará. Mais forte, mais direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. E eu não temo, eu sou do noturno, nem seta que voe, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita ou esquerda, eu sou protegido. Se eu sou fiel, eu não verei o céu. Ele me anjo para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, e exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, diga Senhor, não vou te... Recebe o poder de Deus. Minha adoração, Recebe a presença de Deus. O meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão dos céus, até diante da morte. Recebe. Senhor, não vou dividir a minha adoração, e exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. E eu não temo espanto noturno, nem essa que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu não verei o céu. Ele me anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti.